Começa agora o Top 5, as epidemias mortais que atingiram o Brasil. Em quinto lugar, varíola. A OMS considera epidemia se a cada 100 mil habitantes, 300 tiverem a mesma doença no mesmo local. O histórico de epidemia do Brasil surgiu com a vinda dos portugueses, tendo como a primeira epidemia relatada a varíola em 1563, afetando principalmente os indígenas, por nunca terem contato com a doença e usarem pertences pessoais e roupa dos europeus contaminados. Os colonizadores, vendo o desconhecimento dos indígenas sobre a doença, deixavam objetos e roupas contaminadas nas trilhas para os indígenas vestirem. Com os indígenas doentes e mortos, era mais fácil as invasões das aldeias. Quanta maldade! Foram mortos milhares de indígenas e a doença se alastrou. Sendo uma doença viral, a varíola traz consigo uns sintomas de uma gripe comum, evoluindo para calombos inflamados na pele e levando ao óbito. A doença foi erradicada segundo a OMS em 1980. Em quarto lugar, gripe espanhola. A gripe espanhola foi a pandemia que mais matou no mundo. Pandemia é o nome de uma epidemia de âmbito global. E é a OMS que determina se uma epidemia será chamada de pandemia, mas tem que haver uma transmissão ativa em pelo menos 3 continentes. Estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas tenham morrido entre 1918 e 1920 pela doença. No Brasil não foi diferente. Nada menos que 1/3 da população paulistana tenha ficado doente, 1 em cada 3, o que resultou em cerca de 5 mil mortos. Proporcionalmente, Nova York, na época que tinha 5 milhões e 600 mil habitantes e chegou a uma contagem oficial de 30 mil vítimas, foi afetada de modo menos severo que São Paulo. Uma curiosidade da gripe espanhola é que não veio da Espanha. A imprensa espanhola foi a primeira a dar a notícia sobre a doença. Só por isso levou o nome e a fama. Mas, na verdade, o começo da doença foi relatado na base dos militares no interior dos Estados Unidos. Nem na Europa começou. Em terceiro lugar, febre amarela. A febre amarela foi introduzida no Brasil com a vinda dos navios negreiros, causando um surto da doença na cidade de Olinda e se alastrando para o interior do estado do Pernambuco, chegando a Salvador em 1685. Mais tarde, em 1849, houve uma epidemia originária de um navio vindo de Nova Orleans e Havana, contagiando moradores da cidade do Rio de Janeiro e se alastrando por todo o litoral brasileiro. Na época, não se sabia que a doença como essa poderiam ser causadas por um vírus, nem que a febre amarela era transmitida por um mosquito, e não entre as pessoas. Apenas no final do século XIX, essas descobertas foram feitas e ajudaram na luta contra a doença. O combate à febre amarela influenciou o desenvolvimento da medicina e da ciência no Brasil. Embora exista uma vacina contra a febre amarela distribuída gratuitamente no país, a doença ainda vem matando os brasileiros todos os anos, grande parte por influência do fake news sobre vacinas. Em segundo lugar, dengue. O Aedes aegypti, um mosquito transmissor da dengue, chegou no Brasil durante o século XVIII, provavelmente nas embarcações que transportavam os escravos, já que os ovos dos mosquitos podem resistir sem estar em contato com a água por até 1 ano. A doença no Brasil apresentou ciclos endêmicos e epidêmicos, com epidemias explosivas ocorrendo a cada 4 ou 5 anos. Desde a introdução do vírus no país, em 1981, mais de 7 milhões de casos já foram notificados. Nos últimos anos, os dados continuam alarmantes. Segundo o Ministério da Saúde, até meados de fevereiro de 2013 foram notificados 204.650 casos de dengue no país, sendo 324 desses registros ocorrências graves da doença. Até a 36ª semana epidemiológica, de 29 de dezembro de 2019 a 5 de setembro de 2020, foram registrados mais de 928 mil casos prováveis de dengue em todo o país, com taxa de incidência de 441,7 casos a cada 100 mil habitantes. Por isso é muito importante se cuidar, evitar água parada e usar repelente sempre que possível. Em primeiro lugar, Covid-19. O novo coronavírus, que vem tirando a vida em média de 3 mil brasileiros por dia, já é a principal causa de morte no Brasil esse ano e foi também em 2020. Para se ter uma ideia, foi a primeira vez na história que o sudeste do país apresentou mais mortes que nascimentos. O H1N1, que tanto foi comparado com o Covid-19, matou 2.098 pessoas de 2009 a 2010, o que não chega nem perto da média de mortes diárias no Brasil pela Covid-19. No momento, o Brasil tem mais de 13 milhões de infectados e mais de 358 mil mortes.
E infelizmente os números não param de crescer. Com o atraso na procura de vacinas e a falta de uma campanha de combate ao Covid-19, o país é um dos líderes mundiais de mortos infectados pela doença. Portanto, se cuide, evite aglomeração e máscara sempre. E quando chegar a sua vez na vacinação, tome a vacina, a nossa única arma contra a doença. Mais informações vocês encontram no nosso portal. Aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube. Toda semana tem curiosidade, história e novidades no nosso canal. Se inscreve! Até o próximo Top 5.